nós ficaríamos, se a riqueza fosse dividida em partes iguais, muitos de nós ficaríamos pobres em pouco tempo. Por isso que Jesus ensina essa questão da prodigalidade, não é? Que nós não devemos trabalhar em nós um processo contrário. Na linha mais avante, nós temos a avareza. A avareza é aquele processo cujo qual você tem um escorpião no bolso, né? Tem um escorpião no bolso e você, quando tira a mão do bolso, tira fechado e tenta mostrar o que tem dentro. Né? Aquela pessoa que vive guardando dinheiro, que vive em busca de bens, para que ela possa ter os bens ali parados, sem que ele gere frutos de bem nenhum. Então, o que a espiritualidade nos ensina? Entre a avareza e a prodigalidade, Deus colocou a caridade santa e salutar para que haja o equilíbrio das pontas. A nossa sociedade está dividida, segundo a visão de Caridad Schutz, no livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, em dois aspectos. Primeiro, os filhos pródigos e os filhos obedientes. Os filhos pródigos são aqueles que vão experienciar a vida. São aqueles espíritos como nós, que trazem dentro de si necessidades ou tendências negativas. Essas tendências negativas assomam em nós e nós queremos viver e aproveitarmos a vida segundo essas tendências que nós trazemos dentro do nosso espírito, lá na nossa alma. Tendências, porque o espírito reencarna com tendências. Nós não reencarnamos com processos negativos. São as nossas tendências que surgem de repente. E elas podem ser contidas pela educação. Uma educação bem dirigida vai fazer com que as nossas tendências negativas se equilibrem. Tendências seriam aquilo que nós podemos chamar de vícios, defeitos, sentimentos negativos que nós carregamos conosco. Não é? Esse processo vai nos levar a refletir que o nosso livre-arbítrio vai levar-nos a experienciarmos dentro desses processos. O que eu quero hoje? Eu quero viver a minha vida. O filho pródigo percebe que ele traz dentro de si essas tendências, ele chega para o pai aqui representa Deus, e fala: Senhor, dá a minha herança e deixa eu viver meu livre-arbítrio segundo a minha vontade. Não é? E o pai olha e diz para ele: mas aqui você tem as minhas leis, tem os meus ensinamentos que vão te dar uma diretriz de vida para que você possa ter vida e abundância, para que você possa ter equilíbrio, para que você possa ter uma vida que vai levá-lo verdadeiramente à felicidade. O que ele faz? Mas, Senhor, eu não entendo assim. A minha vontade é de desfrutar das realizações e das tendências e da vontade que eu carrego dentro de mim. Então, o que o pai faz? Então, que assim seja, meu filho. Permite que ele vá desfrutar segundo as suas tendências. Só que ele vai e ele dissipa tudo o que ele tem. Ele faz todo um exercício de uso dos recursos materiais e físicos que ele tem, acaba desgastado, acaba na via do sofrimento, no choro e no ranger de dentes. No sofrimento ele percebe que ele errou, e o que ele faz? Volta-se para o pai e pede para que seja recebido novamente no seu aprisco, e nesse aprisco ele já não vai mais pedir para receber a herança de Deus, ou a herança do pai, mas ele vai pedir para quê? Para servir, para doar-se, para trabalhar. Ele vai se oferecer para Deus como um funcionário, como alguém que vem a buscar servir a Deus, doar de si. Basicamente, o que nós estamos procurando na reencarnação. Quando nós olhamos a encarnação que nos é possibilitada, é este o processo. Por quê? Muitas vezes nós percebemos que nós, nas vidas passadas, criamos muitas dificuldades, criamos muitas dores, mais despertos e mais lúcidos devido aos sofrimentos por nós passados,
o nosso espírito amadurece e nós pedimos a Deus que nos ajude a termos uma reencarnação onde nós possamos estar aqui para servir. Por isso que as casas espíritas, os templos religiosos hoje estão ficando repletos de gente. Por quê? Nós estamos começando a entender que ficarmos fora, desrespeitarmos as leis de Deus, que é o bem, faz mal para nós. Então, nós vamos buscar ao longo da nossa encarnação locais que nos ajudem ao quê? A modificarmos a nossa trajetória, a vivenciarmos o bem. Na outra ponta, na outra parte da sociedade, que são aqueles filhos obedientes, que são minoria, né, vamos dizer assim, quem tem a ideia ainda um pouco, como podemos colocar, voltada para algo ainda fantasioso, no sentido de que, eu estou obedecendo às ordens do meu pai, eu estou vivenciando as leis, né? Eu estou aqui dando o meu melhor. Porém, quando o meu irmão volta em dificuldades e pede o meu auxílio, eu nego. Quando eu faço isso, eu estou de acordo com a lei de Deus? Não. Sim ou não? Não. Não? Sim ou não? Aqueles que não responderam têm dúvida ou não sabem? Sim ou não? Não. Não. Porque o primeiro princípio é o qual? O da caridade. Caridade e amor ao próximo. Então, se mesmo que eu esteja cumprindo com os meus deveres, com a lei, e eu vejo o meu semelhante e não me compadeço dele, não tenho piedade, e ao contrário, eu cobro daquele que tem piedade, daquele que recebe aquele que está fora do aprisco, do rebanho, eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu tenho avareza, eu tenho egoísmo. Então eu não compreendi ainda as leis que regem o local onde eu vivo, que regem o aprisco de Deus. Quem é o Pai? Não é Deus? Deus fez o que para nós? Gerou, disse para nós que nós deveríamos sofrer? Não. Tem algum lugar que Deus explica assim, vocês vão sofrer, vocês têm que sofrer para aprender? Não. O que Deus deixou para nós? Leis. Leis que regem a nossa vida. Não é? Ele deixou lá no primeiro tempo, com Moisés, 10 mandamentos. Tá certo? Sim ou não? Sim. Mudou alguma coisa dos mandamentos de Deus de lá para cá? Não. Não, mudou nada. Jesus veio, ele mudou alguma coisa dos mandamentos? Não. Os mandamentos continuam ali. Veio a doutrina espírita, o Consolador prometido, mudou alguma coisa dos ensinos de Jesus ou de Moisés? Não. Quando nós falamos dos mandamentos? Não. Ele revogou as leis administrativas, as leis criadas para o nosso equilíbrio. Que já não é, quando não se adequam a um tempo essas leis, elas se modificam por uma questão natural. Porém, a lei de Deus, que é a verdadeira, não muda nunca. Então a doutrina espírita vem mostrar para nós qual é o sentido correto da aplicação das leis, por que nós devemos segui-la e mostra a nossa destinação. Quando eu comecei falando, eu falei que Jesus não podia dizer para nós todas as coisas porque nós não estávamos preparados. Estávamos? Não. Se ele falasse para nós da vida após vida, falasse para nós lá, desse força para o umbral atualizando aqui a nossa fala, mas na época ou nas outras religiões nós vamos entender como inferno, limbo, purgatório, né? O Hades, lá dos gregos, o Tártaro, não é? Nós íamos ainda colocarmos acho que até ficaria mais barato, viu? Porque na época nós desencarnaríamos, faríamos uma fogueira, colocaríamos o corpo em cima, colocaríamos 2 moedinhas de prata no olho do desencarnado, para pagamento do barqueiro, não é? Não pagaríamos uma fortuna hoje, que quando a pessoa desencarna é no mínimo 3 mil, né? É caro para desencarnar. Às vezes a pessoa se compromete e
fica endividada por bom tempo, só para pagar o caixão do defunto, do desencarnado, não é? O que chega a ser um absurdo. Sem contar que nesse momento algumas pessoas tiram proveito e acabam fazendo com que esse momento se transforme num comércio, que para nós deveria ser alguma coisa solene, respeitosa, se transforma em algo comercial. Isso da parte daqueles que vão cuidar do processo do enterro. Da parte dos encarnados, ainda fica até mais complicado, né? Porque se naquela época nós colocávamos fogo para que pudesse haver a cremação do defunto, todo mundo ficava olhando com ele com respeito. No processo seguinte, nós contratamos as carpideiras, né? Para chorar. Aquelas pessoas que eram contratadas para chorar no velório. Passavam o tempo todo chorando. Ou aqueles que ficam no velório contando a anedota do defunto, né? Ou o cidadão está ali do lado e a pessoa falando da vida pregressa dele, das dificuldades, falando de time de futebol, nunca pensando em fazer uma prece para o coitado que está retornando no plano espiritual. Muitas vezes a pessoa acaba se comprometendo. Se é parente da família ou familiar próximo, de repente numa reunião mediúnica ele aparece, eu ouvi o que você estava falando de mim lá quando eu estava deitadinho lá no caixão. E agora? Quero uma satisfação, que são os processos obsessivos. Ora, ninguém morre, nós devemos tratar o processo do desencarne com muito respeito, recomendando a Deus que receba com muito carinho aquele que desencarnou para o plano espiritual. Mas o processo nosso aí vem demonstrar-nos que nós necessitamos ainda de entendimento, de uma educação que nos leve à compreensão profunda de alguns fatos. A prodigalidade, o processo aí da avareza, o processo de desenvolvimento, de entendimento nosso dentro dos conceitos que nos foram trazidos por Jesus, estão atualíssimos para nós. E nós precisamos desses conceitos a fim de amadurecer as nossas almas. Ninguém está perdido, não é? O filho pródigo representa aqueles espíritos que erraram diante da vida, aqueles que erraram, que cometeram falhas, que merecem da nossa parte o auxílio, o esclarecimento. Não é porque a pessoa foi presa que ela merece ser excluída da sociedade. Não é porque a pessoa cometeu um erro grave que ela merece uma condenação irreversível. Ela merece com que nós o auxiliemos no processo de melhoria da sua educação. Não queremos dizer com isso que a pessoa não deve convir com as questões da lei. Sim, se a pessoa cometeu um crime, ela deve, de certa forma, pagar ou ser reclusa em relação àquela violação que cometeu. Porém, nós devemos criar mecanismos que a eduquem para que ela possa retornar melhorada para o nosso meio.